Queremos nos mover pelo Teu Espírito. Queremos nos mover pela Tua vontade. Não queremos nos mover, Senhor, por nós mesmos, por aquilo que temos, pela nossa estrutura, pelo nosso conhecimento. Faz-nos mover pelo Teu Espírito. Faz-nos mover pelo Teu Espírito. Obrigado. A pergunta hoje dessa mensagem, as crianças já sabem como é que deve se comportar, amém? Cada pai cuidando do seu filho aí. E a pergunta que Deus me colocou nessa manhã para essa mensagem é: como você tem se movido? Como você se move? Como você toma decisões para a tua vida? Como que você reage diante das coisas que as pessoas fazem para você? Né? Como você tem agido? E quando a gente vê tudo isso aqui que Deus está fazendo aqui, a gente tem que se perguntar como é que a igreja começou. E se a gente voltar lá atrás, em Atos, onde a igreja começou, a igreja primitiva, a igreja começou com Jesus falando para os discípulos: esperem em Jerusalém, não façam nada. A igreja não começou com achismo, a igreja não começou com estratégias humanas, a igreja não começou com excesso de ações, atitudes. A igreja começou com uma espera, com uma ordem bem clara: esperem. Hoje isso que está acontecendo na minha vida, embora eu seja jovem, tenho 38 anos, sou pastor já há 14 anos, me considero jovem ainda, me considero, tenho muita coisa pela frente. É resultado de uma grande espera. É resultado de um tempo de espera. Agradecer minha mãe por ter cuidado de mim, ter me gerado. Uma criança, para nascer, ela fica 9 meses escondida, guardada. Uma criança que está dentro do ventre, ela não traz nenhum tipo de, não oferece nenhum tipo de coisa para o pai ou para a mãe, para que ela seja cuidada, para que justifique o fato dela ser alimentada e ser protegida. Ela não oferece nada. Uma criança no ventre, ela não pode te dar nada. Você não sabe nem o rosto dela como é. Mas ainda assim ela está sendo protegida e alimentada. Da mesma forma, quando você mesmo não tem nada para oferecer para Deus, Ele está cuidando de você, está alimentando você. Você já parou para pensar que quando os obreiros de Cristo, os então discípulos, estavam esperando em Jerusalém, a cada dia que eles esperavam, eles precisavam comer, eles precisavam de um abrigo para ficar. E Deus sustentou eles quando antes mesmo eles tivessem liberado uma única palavra e pregado, ou fizessem um único culto, ou ganhassem uma alma. Naquele momento que eles estavam esperando, Deus sustentou eles. Deus supriu eles. Porque muitas vezes nós temos um entendimento de igreja, principalmente a gente que é obreiro, que Deus vai nos sustentar porque a gente está trabalhando para Ele. Deus, Ele não quer servos, Ele quer filhos. E o filho não precisa te oferecer nada para quem troca e você cuide dele. Quando você recebe algum dinheiro, você não pensa em você, você pensa no teu filho. Você tem neto hoje, você entende o que eu estou falando também. Você não pensa em você. O que aquela criança te oferece? O que aquela criança pode te dar? Nada. Mas você entrega tudo para ela. É esse sentimento que Deus tem para você. Quando eu estava machucado pela religião, José sabe de coisas que eu passei, de lutas que eu passei, perseguição. Quando eu não estava num altar pregando, quando eu não estava fazendo nada para Deus, Deus ainda me sustentou e cuidou de mim, porque eu sou filho dele. É isso que a igreja precisa entender, precisa voltar para isso. Tem tantas igrejas em que as pessoas estão pisando em cima da outra, estão passando por cima da outra porque elas querem o título, elas querem a posição, e elas não entendem que são filhos. Como aquele filho que ficou triste do irmão chegar e voltar para casa e receber uma festa. Ele falou: poxa, eu sou um cara que estou sempre trabalhando, que não ganho nada. E o pai fala para ele: você não é um servo que trabalha para mim. Até hoje você estava vivendo errado, cara. Você estava achando que você ia trabalhar por recompensa. Você é filho, você tem herança, tudo é teu. Mas você não desfrutou, porque você não desfruta daquilo que você entende.
Se você não entende que você é filho, você não vai desfrutar disso. Então a igreja começou com uma espera. Esperem em Jerusalém. Não se ausentem de Jerusalém. E foi muito difícil para os discípulos ficar em Jerusalém, porque eles estavam cansados de viver naquele culto antigo, de viver daquela tradição. Vinha judeus do mundo todo para Jerusalém, para Páscoa, para várias festas, do tabernáculo, inúmeras festas. Eles estavam cansados daquilo. Mas eu acredito que Jesus fez este propósito. Vocês vão ficar lá em Jerusalém. Vocês vão ficar na capital da tradição judaica, da capital da tradição do culto tradicional, para que vocês nunca como igreja caiam nesse erro de tentar fazer que a igreja vire um mecanismo que seja conduzido de uma forma automática. Então você já entra numa igreja, você já sabe o que vão cantar, você já sabe qual é a hora da oferta, você sabe tudo já. Você está no piloto automático, você não está dirigido pelo Espírito. E é por isso que as igrejas estão vazias de Deus. As pessoas não suportam mais os cultos. É por isso que você está aqui, você nem olha no relógio, não tem nem relógio nessa igreja. A hora não passa, por quê? Porque nós estamos debaixo da glória. O Espírito de Deus está aqui. Então a igreja começou com uma grande espera, porque a igreja tinha que ser conduzida pelo Espírito. Então a pergunta é: como nós temos nos movido? E quando eu falo de igreja, eu não estou falando disso aqui, porque vai acabar esse culto aqui, nós vamos embora, mas vamos continuar sendo igreja. Eu estou falando igreja na tua casa, igreja como você trata a tua esposa, teu filho, teu pai, tua mãe, teu marido, como você age no seu trabalho. É disso que eu estou falando. Como você se move. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 2, dos versos 9 ao 16, eu quero ler. Você pode estar se perguntando: poxa, mas ele ainda vai pregar? Vou. E Deus vai te pegar. Você ainda vai falar: poxa, mas já está suficiente. Não, nunca é suficiente, eu quero mais. Eu quero mais. Fala para o teu irmão: eu quero mais. Aleluia. Eu quero mais, quero mais. Eu quero ir além do sentir. Eu quero teu fogo queimando em mim. Eu quero mais, quero mais. Eu quero mais, quero mais, quero mais. Quero teu fogo queimando em mim. Fascina os meus olhos. Há de haver algo maior. Enche os meus sentidos de beleza. Eu quero mais, eu quero mais, quero mais. Eu quero ir além do sentir. Eu quero mais, quero mais. Eu quero teu fogo queimando em mim. Eu quero mais, quero mais. Eu quero ir além do sentir. Quero mais, quero mais. Eu quero teu fogo. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou por meio do seu Espírito. Aquilo que Deus tem preparado para você, você não vai decifrar de uma maneira humana. Tem gente que chega: pastor, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou entender? O problema é esse: você não precisa entender. É pelo Espírito que você recebe. Você gera no Espírito, não é gerado na carne. E o texto diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Aleluia.
mas o Espírito que procede de Deus. Fala para o teu irmão, você não tem o Espírito do mundo. Você não pode viver mais para o mundo. Você tem o Espírito de Deus. Em você gera vida. Em você não opera a morte, opera a vida. Em você não opera mais a mágoa, opera o perdão. Em você não opera mais a maledicência. Em você opera a palavra profética. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que possamos entender as coisas de Deus. Por que eu tenho o Espírito de Deus? Para que eu possa entender. Como que eu vou entender as coisas de Deus? Tendo o Espírito de Deus. Mas eu não estou conseguindo entender. Então você não tem o Espírito de Deus. Simples. Mas eu estou na igreja há tanto tempo. Você não tem o Espírito de Deus. Ter uma carteirinha de crente, ser batizado há tantos anos, não faz você alguém que nasceu de Deus. Amém? Continuando. Para que entendamos as coisas de Deus gratuitamente dadas a Ele. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Não é com conhecimento humano, não é com estrutura humana. Eu não sou a favor de trazer conhecimento humano para dentro da igreja. Aqui não é lugar de motivação. Aqui não é lugar de você ouvir uma palavra motivacional. Aqui é lugar de você ouvir uma palavra espiritual. Aqui não é lugar de você ouvir uma palavra que massageia o teu ego. Aqui você deve ouvir uma palavra que vai alimentar o teu espírito, que vai fazer você caminhar dias. Quando Elias estava agindo na emoção, Deus enviou antes e falou, cara, levanta aí. Você não vai se mover na emoção, não. Dá um alimento para ele. Ele comeu aquele alimento espiritual e ele caminhou por dias. Um homem que estava se sentindo derrotado, caminhou por dias, sabe por quê? Deus foi lá, vem cá, você não vai caminhar por emoção, você vai caminhar no Espírito. Você não vai se mover pela tua alma mais, igreja. Você vai se mover pelo Espírito. Como que Jesus, pastor, conseguiu perdoar? Como que Jesus conseguiu perdoar a injustiça que fizeram com ele? Porque Jesus não se movia na carne, ele se movia no Espírito. A Bíblia fala que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, e o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Sabe o que é isso? Cada um dá o que tem. Se você não consegue liberar perdão, não consegue agir no Espírito, quer dizer que você precisa nascer de novo. Você não pode dar o que você não recebeu. Ei, você está me ouvindo? Fala para o teu irmão, você não pode dar o que você não recebeu. Você pode ter uma roupinha de crente, ter um jeito de crente, falar um linguajar crentez, mas uma hora a máscara vai cair. Então você precisa nascer de novo, todos nós precisamos. Você não pode dar o que você não tem, mas se você tem recebido da parte de Deus, do Espírito de Deus, você vai dar aquilo que vem do Espírito. Você vai se mover no Espírito. E aqui diz, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então você prega, fala, esse cara está viajando, esse cara é extremista, esse cara é radical. Eu sou radical mesmo. A palavra radical vem da palavra original radicale. Sabe o que é isso? Aquele que está ligado na raiz. Então eu sou radical porque eu estou na raiz de Cristo. Eu estou naquele rebento que brotou da raiz de Jessé, Jesus Cristo. Eu estou ligado na raiz, então eu sou radical. Quem é radical comigo aí? Quem está enraizado em Cristo aí? Se você não tem raiz, toma cuidado, porque você vai cair uma hora. Sua casa está fundamentada na areia. Então você tem que ser radical, sim. Aí as pessoas, para de ser radical, você é um crente radical. Aí você fala, você sabe a besteira que você está falando? Você nem sabe o que você está falando, você está repetindo aí o que a TV está falando. Sabe o que é ser radical? É da palavra radicale. Vem da palavra que significa o que? Raiz. Eu estou enraizado em Cristo, meu fundamento é Cristo. Pode vir a tempestade, a minha casa não vai cair porque ela está na rocha. Aleluia! Tua casa está firmada lá em Cristo, está na rocha. Aleluia. Então ele diz, por que o homem que não tem o Espírito e não aceita as coisas do Espírito? Porque, presta atenção, depois eu vou explicar isso aqui. Porque para eles são loucura. Fala comigo, é loucura. Talvez você já repetiu isso várias vezes, as coisas de Deus é loucura para os homens. Eu vou te explicar o que significa isso. E não é capaz de entendê-las porque elas não são discernidas. Porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual
discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido. Olha o que está falando. Que o homem espiritual, ele bate o olho, ó, ele sabe tudo que está acontecendo. Isso aí não é julgar. Há uma diferença entre julgamento e discernimento. O discernimento deve existir no meio da igreja, porque é um dos dons do Espírito. Lê lá depois em Efésios. É um dos dons do Espírito. Então fala o quê? Que nós temos que ter discernimento dos Espíritos. Quer dizer, o que está por trás da sua motivação? Vem um irmão, tem uma atitude comigo. Peraí, deixa eu ter um discernimento. O que tem por trás da motivação dessa pessoa para estar me fazendo isso? Então a Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne todo mundo, mas ninguém consegue discernir isso. Quer dizer que você bate o olho e fala, não estou entendendo o que esse magrelo está fazendo aí. Não estou entendendo o que esse cara está fazendo. Não estou entendendo aonde ele quer chegar. Então, Deus dá o raio-x de todo mundo, é visão de raio-x. Para a gente enxergar todo mundo, a pessoa não entende a gente. Por quê? Porque só o espiritual discerne o natural. Quer dizer, o homem espiritual, ele está o quê? Acima do homem natural. Quantos estão entendendo? Você não está vendo demais não, querido. Você não está vendo demais não, não é coisa da sua cabeça. É um dom chamado discernimento. Deus está abrindo os seus olhos. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Quem tiver olhos espirituais, veja. É por isso que Paulo, quando ele recebeu o Espírito Santo, as escamas tiveram que cair dos olhos dele. E ele mudou a forma dele de ver, porque agora ele virou alguém que discerne espiritualmente. Porque antes ele perseguia as pessoas achando que estava defendendo a igreja. Você sabia que tem gente que persegue você achando que está servindo a Deus? Tem gente que quer parar o teu ministério e acredita fielmente que está do lado certo, porque não tem o Espírito, não discerne as coisas. Está agindo na carne, está agindo na alma. Por isso que essa mensagem é: como você se move? Como você tem se movido? Essa palavra, ela é uma introspecção para a gente hoje pensar. E a palavra termina dizendo: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Diz assim: quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. E quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quero que você repita isso, vamos lá. Nós, mais forte, para a tua alma ouvir você falando isso. Amém, dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus está levantando uma geração, uma igreja, um povo. Eu não estou falando de uma denominação. Eu estou falando de um povo que Deus está selecionando no meio de outras pessoas. É o trigo no meio do joio. Deus está selecionando pessoas que não vão se mover pela estrutura mais. O que é estrutura, Diego? Pessoas que não vão se mover pelo conhecimento humano, pelo dinheiro. Você vai em muitas igrejas hoje, e quem que é valorizado lá? Quem tem mais? Bala na agulha, não é? Quem é valorizado? Quem é mais inteligente? Aqui eu não coloco para pregar, não consagra pastor, no mínimo se não tiver uma faculdade, tem que fazer uma faculdade. Não sou contra fazer seminário não, mas seminário não forma homem de Deus. Não forma. Se formasse, a igreja brasileira não estava do jeito que está hoje. Não, o que forma um homem de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então não adianta você, irmãos, eu não tenho seminário. Eu não falo inglês fluentemente, mas Deus está me levando às nações. Eu estou lá no avião, a mulher chega para mim, né? E ela pergunta as coisas para mim, eu só sei falar água, suco, essas coisas em inglês. Eu faço uma pose e ela fala assim: water, juice, please, juice. Aí eu sei alguns sabores. Se ela falar um sabor que eu não sei, deixa eu experimentar esse negócio. Ela olha para mim: blackberry, orange, abacaxi, como é que é mesmo? Pineapple. Acho bonito esse pineapple. Aí o cara que está do meu lado fala uns inglês, olha assim, fala: esse besta, acho que eu não sei falar do meu. Pineapple. Aí eu acho que a mulher manja. A moça dá uma olhada em mim. Eu sou caipira, gente. E Deus está me levando. Aí Deus pegou o cara lá que é respeitado na África do Sul, que é doutorado, que é mestrado, que é sei lá o quê.
E o cara vai lá lavar meus pés, me servir, porque o maior serve o menor. Eu sou o menor, eu estou indo lá pregar, não é porque eu sou maior, eu sou o menor, e Deus está colocando os maiores para me servir, e ele vai lá e me traduz. Você acredita nisso? O cara tem doutorado, mestrado, fala 4 línguas. Eu falei, ó, obrigado por você ter estudado para me servir. Deus é muito bom demais, cara, olha para você ver. E o cara me traduz. Deus é tremendo, gente. Para de dar desculpa para Deus de você não estar servindo a Ele. Para de se mover na sua incredulidade. Para de se mover na tua alma. Faz de conta que você não me conhece. Você nunca me viu na vida. Eu estou passando na rua, olha aqui para mim. Olhando para mim, dá para acreditar que sai alguma coisa boa assim, daqui? Sério, vamos falar a verdade. Dá para acreditar que você vê um profeta? Você não vê, né? Fala a verdade. Mas Deus, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração. Deus olha o coração. Lá na casa de Jessé, tem o fortão, tem o bonitão, tem aí o cara conhecedor, saber se vai ser um bom rei. O Senhor falou, vocês olham pela aparência, mas eu olho o coração. Manda chamar aquele menino que está lá no campo pisando cocô de ovelha. Enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar na mesa. Vai ter que todo mundo esperar o menino chegar. Quando a minha esposa falou comigo isso no café da manhã, que eu contei, olha, é porque você é dependente de Deus ainda. Eu falei para ela, eu continuo sendo um menino de Deus. Eu continuo sendo Samuel. Eli perdeu a voz do Espírito. Ele está acostumado a fazer o serviço. Vamos lá, troca o azeite, limpa as lâmpadas, aí troca o pão, tal. Ele era muito bom em fazer isso, mas há muito tempo ele não ouvia. E o serviço, os cultos continuavam, mas a Bíblia fala que a luz estava se apagando sobre Israel. O que é isso? A revelação. Porque o que atrás a revelação não é um culto onde os instrumentos tocam perfeitamente, o pregador prega perfeitamente, não. Aonde tem a luz, a revelação, é onde o Espírito tem liberdade para falar. É onde o Espírito tem liberdade para falar. Então Deus teve que falar com o menino, porque quando ele estava falando com gente que entendia, a pessoa não ouvia. A pessoa não, a capacidade da pessoa, a habilidade dela em poder fazer aquilo, já estava atrapalhando. Então ele falou, deixa eu pegar um menino que não sabe nada. Ele falou, Samuel, Samuel. Então eu imagino, deve ser muito triste para Eli, quando Samuel chega e fala, o senhor está me chamando? Aí Samuel demorou 3 vezes para entender. Eu acho que é Deus que está falando com esse rapaz. Igual ele falava comigo quando eu era menino também. Eu acho que muitos de nós, irmão, tem que voltar a ser menino. Tem que voltar à inocência, porque aquele que não for como uma criança não vai ver o reino. Sabe o que a palavra está querendo dizer sobre isso? É sobre você voltar no início de tudo. É sobre você falar, não, eu quero começar de novo, reaprender tudo de novo. Eu tenho que aprender a andar. É igual uma pessoa que sofre um acidente de carro, ela tem que aprender a andar de novo, ela tem que aprender a comer. Alguém tem que dar comida na boca dela, a gente tem que ser assim. Então, Eli, no momento mais triste, fala assim, olha, quando ele voltar e falar o que você fala, fala que o teu servo ouve. Aquilo ali já era uma espetada de Deus nele. O que Deus está querendo dizer? Eu não falo mais com você, porque você não tem ouvidos, mas não quer me ouvir. Agora eu vou falar com esse menino, porque ele está disposto a me ouvir. É por isso que a palavra fala em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça. Quer dizer, você tem uma orelha aí? Olha, dá uma conferida, vê se o seu irmão tem uma orelha aí. Só que então é o seguinte, todo mundo tem ouvido aqui, mas nem todo mundo tem dado atenção. Nem todo mundo tem parado para ouvir o Espírito. Você continua, não, nós temos que continuar a obra. Nós temos que fazer o trabalho lá, tem que fazer o culto ali, tem que continuar. Aí você fala, meu Deus, não estou com um pingo de vontade de fazer esse negócio, mas o pastor mandou, nós temos que fazer lá, tem uma agenda monstruosa para esse ano, para nós cumprir. Aí dessa agenda você passa na peneira de Deus, Deus fala assim, eu não queria nada disso que vocês estão fazendo. Tem um texto da palavra que Deus fala, eu estou cansado dos seus cultos. Estou cansado do sacrifício de vocês. Eu não quero nada disso. Sacrifício vocês me deram e eu não quis. Eu só quero obediência. Eu só quero que vocês me obedeçam. Então os discípulos estão lá. O que você quer que nós façamos? Eu quero que você faz nada. Eu quero que você senta aqui e fica quietinho esperando o Espírito vir. Porque quando o Espírito vir, você não vai se mover no teu intelecto. Você não vai imitar o que eu fazia quando vocês andavam comigo. Mas vocês vão se mover pelo dínamos, pelo poder de Deus que vai descer e revestir vocês. Ontem o pastor Adriano falou aqui, revestivos do poder de Deus, revestivos do Espírito. A palavra revestir é uma palavra no original que significa betumar. Noé vai lá e constrói a arca. Então Deus fala para ele, corta uma madeira na tal medida, tem que ter tal espessura, tem que ter tal largura. O cara não era engenheiro, não era nada, mas Deus deu o escopo para ele certinho, o esboço da arca.
E ele cortou as madeiras. Tudo. Sem você nunca ter sido um marceneiro, um carpinteiro. Aí ele monta a estrutura. Aí ele, tá pronto. Deus, não está pronto não. Vou te dar uma dica. Eu vou te ensinar uma coisa que ninguém aqui, nem um marceneiro dessa região sabe. Uma técnica nova. Você vai lá e você vai pegar aquela lama que sai lá dos vulcões daquela região. Você vai fazer um betume, você vai betumar a arca. Sabe o que significa a palavra betume? É você impermeabilizar, envolver a madeira com aquele líquido pastoso, para que a madeira da arca não encharcasse, porque ela ficaria muitos dias sobre a água e não afundasse. Sabe o que Deus está querendo dizer? Está fazendo algo profético. A arca é uma estrutura que Deus deu as medidas para Noé para salvar aqueles que estavam com Deus. Mas o que guardou a estrutura foi o betume. Porque se a estrutura encharcasse de água, ela afundava. Sabe o que significa isso? Você pode ter conhecimento, você pode ter habilidade, mas se não for revestido pelo Espírito, se não for betumado, o que é isso? Impermeabilizado pelo Espírito, você vai afundar, cara. Quando Pedro estava se movendo no Espírito, vem cá, manda que eu vou com o Senhor. Quero ver se o Senhor é homem de mandar eu ir nesse negócio aí. Quero ver se o Senhor tem coragem, manda. Aí Jesus, então vem Pedro. Aí ele olhando para Cristo, se movendo em Cristo, se movendo no Espírito, ele pisa nas águas. Mas quando ele olha para as águas, ele entende que é impossível que a estrutura humana dele possa boiar sobre a água. Então ele afunda, porque naquela hora ele perdeu o betume, ele perdeu a proteção, ele perdeu a impermeabilização, afundou, encharcou, afundou, cara. Você está entendendo? A estrutura é boa. É bom ter o prédio, é bom vamos abrir o culto agora. É tudo bom isso, é gostoso. E a gente gosta disso, a gente vicia nisso. Mas se essa estrutura tivesse um espírito, vai afundar, cara. Teu barquinho vai afundar. Essa igreja vai afundar. Por que tem igreja que não dá mais? A pessoa não aguenta mais estar ali. Porque existe uma organização muito grande, um ritual. Esta hora já era para ter acabado o culto, meio-dia, tanto que absurdo um negócio desse. O pastor está pregando ainda. Um culto que dura 3, 4 horas. O que é isso? Isso é inadmissível. É comprovado pelos psicólogos que uma pessoa absorve só 30 minutos que se fala, depois disso não absorve mais nada. Mas Deus aqui está movendo. E nós não estamos movendo por psicólogo não, porque aqui prega 2, 3 horas e você sai com mais alimento e você quer mais. Quer dizer que você a cada dia mais está se tornando um homem, uma mulher espiritual, com mais fome de Deus. Você não se move pelo conhecimento, pela estrutura. Se você não for betumado, a palavra revestido significa betumar. Se você não for betumado, tudo que você construiu vai afundar. Não, eu fiz um curso aqui. Eu não quero saber desse pastor. Eu estou fazendo paralelamente um curso de teologia aqui, que eu quero saber mais do que ele, que eu quero debater com ele. Vai dançar. Porque você não tem, eu tenho betume, você não tem. Você tem uma estrutura melhor que a minha, mas eu tenho betume. Então na hora que a gente estiver no mar, vai chegar uma hora que um limite que eu vou além, você não vai. Está entendendo o que eu estou falando? Se você tiver o betume, o outro pode ter o dinheiro, pode ter a igreja bonitona na cidade, não na beira da rodovia igual a gente aqui. Então é um perigo, porque agora colocaram uma luzinha vermelha ali, vocês viram ali? Quem viu a luzinha vermelha? E tem uma zona aqui na frente da igreja, então está perigoso esse negócio. Tem casas, prostíbulos aqui, sério. Nós estamos num lugar que ninguém quer vir, na beira da rodovia, de frente ao presídio, perto do prostíbulo. Então vai ser bom, porque quando o cara vê a luzinha vermelha, quem entende antigamente o que é a luzinha vermelha? Ah, é aqui mesmo, pode entrar. E tem umas mulheres da hora, tem uma mulher aí, que é a mulher de um camarada chamado Jesus. O nome dela é igreja, entra aqui que você vai ver. Na hora que você encontrar com essa mulher, que você encontrar com o noivo dela, sua vida vai mudar. Vem cá, entra aqui. É desse jeito, meu irmão, que Deus faz. Deus confunde. Tem gente que está aqui que falava mal de mim, você está aqui hoje. Tem gente que falava, que absurdo aquela igreja ali do barracão. Hoje você está aqui, ó, queimou a língua. Você está frequentando aqui. Ó, você. Sabe por quê? Porque você era bobão, você confiava na estrutura. Que igreja que você é? Eu sou da igreja reformada, que está 300 anos no Brasil. Oh, parabéns, José. Ó. Parabéns. Você está se apoiando na estrutura? Ai, que legal. Pastor, e o Rei Jesus? Tem convenção? Não. Não temos convenção. Quem é o seu conselheiro? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem que é o presidente?
O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É? Mas como é que funciona? Eu não sei também. O vento sopra, leva onde quer, nós vamos embora. Entra comigo nessa aí, vamos embora. É desse jeito. Porque a gente tem que parar de confiar em estrutura, porque Deus não vai se mover mais em estrutura, gente. Ele quer se mover em você. Não é o prédio. Ele quer se mover em você. Então a palavra fala aqui que o homem natural, ele fala, isso é loucura. Eu estou no caminho certo, gente. Porque tem muita gente falando, esse cara é louco. O pastor Louquinho, tinha um irmão, que o filho dele chamava ele de pastor Louquinho, lembra disso? Tio Louquinho. Falei, então tô certo. Aí eu fui ver, louco, porque a Bíblia fala que, Deus fala que nós não devemos chamar ninguém de louco. Então o que está entrando em contradição? Não. A palavra em português louco é louco mesmo. Agora no grego existem várias palavras para louco com significados em circunstâncias diferentes. E aqui louco, né, nessa palavra aqui, que, nesse contexto, no grego, louco aqui é moros. Presta atenção. No grego, louco aqui é moros. Fala comigo, moros. O que significa moros no grego? Significa sem gosto, insípido. Sabe o que significa? O que ele está falando aqui? O homem natural, ele vê as coisas de Deus e fala assim, que é loucura. Sabe o que ele está querendo dizer? O homem natural olha e fala assim, eu não tenho apetite para essas coisas. Não tem gosto essas coisas para mim. Está querendo dizer que o homem natural não tem fome pelas coisas espirituais. É por isso que ele não quer se juntar com a gente, porque aquele que é carnal, ele não tem fome do que você tem. Não adianta. Não adianta você pegar uma pessoa que está gripada, que está sem paladar, e você faz um jantar maravilhoso para ela. Você ficou o dia inteiro cozinhando e dá para ela. No final fala, e aí? Ah, não senti gosto de nada não. O problema não está em você, está nela, está sem paladar. Tem que orar para ser gerado paladar nela. Tem que orar para ser uma nova criatura. Tem que orar para nascer de novo, da água e do Espírito. E só Deus pode gerar. Você está entendendo? Aí Jesus chega em Nicodemos. Aí Nicodemos, não, eu conheço tanta coisa, sou formado em Harvard, sou formado em um tanto de lugar. Na época não tinha Harvard, já estou fazendo uma brincadeira aqui. Aí Jesus, troféu joinha para você, ó. Só que então é o seguinte, você tem que nascer de novo. Mas como é que é esse negócio de nascer de novo? É Jesus, vocês acham que ele era um cara que dava só respostinha fácil assim? Jesus dá um no meio do peito dele, fala assim, você não sabe tudo? Você não é formado, você não é mestre da lei, você não sabe me explicar isso? O que Jesus estava querendo dizer? Quantas vezes você se orgulhou por ser mestre da lei? Quantas vezes você já pisou nas pessoas porque você sabia muito? Agora você não sabe me responder uma resposta tão simples. Será que é opção A? Será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus olha para ele. Eu vou dar uma deixa, eu vou explicar para você. Você tem que nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Quem aqui saiu de dentro de uma bolsa? Sua mãe tinha uma bolsa dentro do ventre, você saiu de lá. Parabéns. Você não foi criado em laboratório. Quem aqui saiu de dentro de uma bolsa? Dentro da mulher tem um útero, que é uma bolsa. E dentro desse útero tem o que, gente? Água. Quando essa bolsa rompe, a água sai, você sai junto. Então todo mundo aqui nasceu da água, mas nem todo mundo nasceu do Espírito. Tem que ter dois nascimentos, tem que nascer da água, que é o parto natural, e tem que nascer do Espírito, que é o parto espiritual. Você está entendendo? E o nascimento espiritual não tem a ver com idade, com religião, não tem a ver com isso. Tem a ver com você encontrar literalmente Jesus Cristo, de ser transformado por Ele. Você está entendendo o que eu estou falando? É nascer. Aí Nicodemos, Jesus fala isso para Nicodemos. Fala, tá vendo? Você tem estrutura, você tem conhecimento. Você se apoia nisso, cara. Mas você não tem o Espírito. Por quê? Você não tem fome das coisas que eu tenho fome. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É por isso que você ora e fala, o pastor está exagerando. É culto terça, é culto sábado, é culto não sei o que. Intensifique, o que é isso? Tá bom, eu vou escolher alguns cultos, eu vou. Sabe por quê? Você não tem fome do que eu tenho, cara. Você não tem a mesma fome que eu. Você fala, é loucura isso aí. Isso é exagero. Não precisa tanto assim. Culto até 2 horas da tarde, isso é exagero. Sabe por quê? Você tem mais fome de arroz e de feijão do que dessa palavra aqui. Esse que é o seu problema. Quando você tiver fome disso aqui, querido, você vai embora daqui. Eu acredito que muitos daqui já aconteceram. Você fala, não estou conseguindo nem almoçar hoje. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou cheio da presença de Deus. Quem já saiu daqui sentindo isso? Eu profetizo que Deus vai te pegar, que você não vai conseguir mais dormir bem de noite. Sabe porque o Espírito Santo vai te pegar na madrugada.
Você vai sair do culto, você vai ficar em crise, eu não estou conseguindo comer. Eu vou falar, glória a Deus, porque tem uma comida melhor para dar para vocês. Uma comida que não é perecível, uma comida que não é uma comida que apodrece, mas é uma comida que vai gerar vida para a eternidade. Uma comida eu tenho para dar para vocês. É essa comida que eu quero. Embora eu fico com saudade, eu fico triste estar indo, eu sei que o que vai me alimentar é estar fazendo a vontade do meu Pai. Esse é meu alimento. Você está entendendo? Se isso aqui não fizer parte de você, se o verbo não encarnar em você, se você não comer do pão que desceu do céu, isso aqui é só um livro, não vai ser nada, vai ser uma estrutura. Eu tenho tantas bíblias de estudo, eu tenho tantos DVD, isso não é nada, porque o verbo não se encarnou em você. Deus, sendo Deus, Ele veio e se encarnou numa estrutura, num corpo. Cristo veio, Emanuel agora, não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Então o que é loucura? É aquele cara que fala assim, ó, não tenho apetite para esse negócio aí, eu não tenho fome. Tá bom, eu vou para aquela igreja lá que o culto é 1h30, que o pastor prega 30 minutos de oferta e 15 minutos a mensagem, que canta todo mundo, a filha dele, a mulher dele, o papagaio, o cachorro, todo mundo canta, e ele fala pro pregador, é 15 minutos, tá? Por quê? Você não tem fome do que eu tenho fome. Fala pro teu irmão, do que você tem fome? Do que você tem fome? Então você fala, é loucura, por quê? Você não tem fome. Aí outra coisa interessante, preste atenção. Ele vira e diz assim, no final do versículo 16, mas quem é espiritual? Eu acho que é o 15 então. Mas quem é espiritual? Então eu tenho que entender, peraí. Então existe uma diferença do homem natural que nasceu só da água, e existe a diferença do homem espiritual que nasceu de novo, novo nascimento, que nasceu da água e do espírito. Esse homem, a Bíblia fala que quem é espiritual discerne tudo. Então a partir do momento que você tem um novo nascimento, você vai discernir as coisas. Espera aí, eu estou com essa coluna travada justo na semana que eu vou para a África, isso aqui não é normal não. Isso aqui é espiritual, vou orar. Aí coloca a igreja para orar, vamos orar pelo pastor. Não é uma viagem simples, ele está indo enfrentar. Ele vai enfrentar principados. Vamos orar. Discernimento. Está entendendo o que eu estou falando? Agora, eu formei no Senai, eu trabalhei com máquinas durante muitos anos. Alguém aqui entende mecânica, de pneumática? Levanta a mão. Tem algumas pessoas aqui que entendem. Eu falei, que da hora, é muito interessante isso. Eu fui pesquisar ali, espiritual no grego. Eu já ensinei vocês, como é que é o espírito no grego? Pneuma, que significa o quê? Fôlego, sopro. Deus então ele forma, Deus ele cria o homem do quê? Ele não cria o homem do pó da terra, ele cria o homem à sua imagem. Quer dizer, a essência do homem é o quê? É espiritual. A forma do homem é natural. Vamos de novo, a essência do homem é espiritual. A forma, a estrutura do homem é natural. Então, Deus, ele forma um corpo natural. Primeiro Deus cria ele imagem e semelhança. A palavra imagem no original no hebraico é o quê? Projeção. Quer dizer, nós somos uma projeção de Deus na terra, né? Sombra de Deus, Quetzalcoatl. E agora Deus forma um corpo, Deus forma uma estrutura. A estrutura, para ela se mover em Deus, ela tem que estar o quê? Acabei de falar aqui da arca, ela tem que estar o quê? Revestida, que é o quê? Betumada. O Espírito tem que vir e revestir. Então o corpo de Adão está lá. Tem braços, mas não se movimenta, tem pernas, mas não anda, tem boca, mas não fala. Aí Deus faz o quê? Sopra o quê? A pneuma. Sopra o quê? O fôlego, o espírito, a vida. E então o homem se levanta e começa a se mover. O que é isso? É algo profético. A estrutura se coloca de pé quando ela é revestida, quando ela é betumada pelo Espírito. O homem só pode se mover e ser projeção de Deus na terra quando ele se move no Espírito. Aí escuta só. Então espírito é pneuma. E o que é espiritual? Homem espiritual. Pneumática. Falei, caramba. É a mesma expressão usada na mecânica. O que é o sistema pneumático? Alguém aqui já viu uma escavadeira? Aquela
que pega aquele braço assim, hidráulico, que pega pedra, pega terra. Quem já viu? Aquela máquina é forte, extremamente forte. Você sabe como funciona o sistema pneumático? O sistema pneumático funciona com a ar comprimido. Existe um equipamento que gera ar, que passa por aquelas mangueiras e que faz uma força, que traz movimento para aquele braço, para pegar qualquer tipo de peso. Você já imaginou, olhando para uma escavadeira, para uma máquina, que o que movimenta o braço dela é o ar? Que o ar pressurizado ali dentro, quando ele é liberado, ele faz aquele movimento. Alguém já sabia que era isso? Não é mecânico, é ar. Então por isso que chama de sistema pneumático. Então o que é o sistema pneumático no grego? Significa ar em movimento. Pneumático significa fôlego, sopro em movimento. Então quem está falando ali? Quem é o sopro em movimento? Quem é soprado? Quem é movimentado pelo Espírito? É isso que ele está falando. Discerne tudo. É por isso que o texto diz o quê? O vento. Olha como é que Deus é tremendo, cara. Então ele fala assim, ó. Ele faz assim, ó. O vento. Então esse copo já não está onde está mais, mas está onde eu quero que ele esteja agora. E qual foi a força de tração que fez ele ir para lá? O vento, o sopro. Você é esse copo. Você é uma estrutura. Aí Deus vem e faz assim: eu não quero você aqui, eu quero você lá. Então está falando que o homem espiritual é o quê? Aquele que se move no Espírito. Você não se move mais na tua alma. Você não faz mais o que você quer. Não, falar de mim, eu vou ter que me justificar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Não, você não vai fazer nada. Porque a sua estrutura, se você é espiritual, a sua estrutura vai se mover no Espírito. Mas por que eu tenho que se mover no Espírito? Vamos voltar para a escavadeira. A escavadeira pega, você pega um peso de uma escavadeira e pesa, ela carrega sei lá quantas vezes mais o próprio peso dela. Por quê? Porque ela tem um sistema pneumático, que é o quê? Se movimentar pelo ar, pelo sopro. Então sabe o que significa? Que quando você se movimentar no Espírito, a sua força vai ser muito maior que a tua estrutura. A força que vem de Deus sobre você vai ser muito maior do que a sua capacidade, do que a sua estrutura. Você fará grandes coisas, maiores do que a sua estrutura, maior do que você, quando você se mover no sopro do Espírito. É por isso que Deus fala para Jeremias. Jeremias fala: Senhor, eu sou um menino. O que ele está falando? A minha estrutura é infantil, pequena, eu sou imaturo. Aí o Senhor falou: você não entendeu ainda. Vem cá, Jeremias, você é um menino, sua estrutura é assim. Eu vou colocar agora a minha palavra na sua boca. Agora você tem força. Você tem força para constituir reinos, para destituir reinos, para derrubar e para levantar novos reinos. Porque agora o meu Espírito está dentro da sua estrutura. Você não move na tua força, no teu conhecimento. Você se move pelo sopro que está dentro de você, pelo fôlego. Meu irmão, se você está cansado, está fraco, olha para o teu irmão do teu lado e dá um sopro nele. Fala: receba o fôlego, receba o fôlego. Dá um sopro profético, receba o fôlego. Pastor, isso é loucura. Pastor, isso é loucura. Você não tem fome de Deus, é isso? A Bíblia fala que os apóstolos chegavam e faziam o quê? Aí a pessoa: ei, o que está acontecendo? Estou falando outra língua, estou falando outro idioma, nunca estudei. O que está acontecendo? É que o Espírito agora está em você. A Bíblia fala que eles sopravam. A Bíblia fala que Jesus pegou os apóstolos e que fez o quê? Recebe a pneuma, recebe o fôlego. Vocês não vão na sua força, vocês vão na pneumática, vocês vão no sopro, vocês vão se movimentar no sopro. Eis que vos envio como ovelhas num caminho cheio de lobos, mas vocês não serão feridos. Vocês vão pisar as serpentes, vocês vão pisar escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera não vai morrer, porque você não se move pela estrutura, você se move pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito. Você é forte sim, quando o Espírito sopra em você. Então não deixa a mágoa, não deixa a inconstância. Arranca hoje isso, essa capa, e fala: sopra aqui, Espírito. Sopra o teu vento. Sopra. É pneumática. Entendeu? Pneumática. Ó.
Pneumática. Então você olha para mim, tadinho do pastor, magrinho, olha aqui para você ver que judiação. Dá dó, gente. Coitadinho, ainda tá com a coluna ferrada, com hérnia, com tanto de coisa. Aí o povo tá pondo a mão aqui, sopra, sopra, meus filhos, as crianças, os pastores, os diáconos, sopra, sopra. Sabe por que eu não sou bobo nem nada, irmão? Estou aqui deitado aqui, agora é hora de eu receber. Sopra, 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 sopra. Porque o sopro está entrando, o fogo está entrando, eu estou forte. Aí os outros falam, você não pode pular. Eu posso pular sim. Você não pode ficar 10 horas no avião. Posso sim. Você não pode ir para outro país pregar tantas horas. Posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Sopra, Espírito, sopra na minha coluna, sopra aqui. E ele vai soprando até que essa coluna fique sarada para sempre. Sopra. Eu não tinha fôlego porque eu nasci com problemas respiratórios. Tive pneumonia dupla mais de 3 vezes. Mas o Espírito soprou em mim. Eu estou aqui, ó, tenho fôlego para cantar, tenho fôlego para pregar, tenho fôlego para aconselhar, porque Ele é meu fôlego de vida. A minha estrutura nasceu doente, mas na hora que Ele soprou em mim, eu falei, esse menino vai alcançar as nações. Esse menino vai sim, ele vai. Satanás, você não vai tocar nele. É como Deus falou para Jó. Deus falou para o diabo, posso tocar na riqueza dele? Pode tocar na casa dele? Pode tocar nos animais dele? Pode. Posso tocar nele? Não. A estrutura dele, quem toca sou eu. Eu sopro nele o meu espírito, porque ele tem se afastado dos homens maus, dos caminhos maus. Então eu vou soprar meu espírito nele, e na hora que ele estiver cheio do espírito, ele vai vencer, ele vai te derrotar, e eu vou ser glorificado nele, você vai ser envergonhado. Então Jó perde tudo, mas não perde nada. Por quê? Porque Jó falou assim, eu vim nu para essa vida, nu eu vou voltar, mas eu não vou negar Ele. Sabe por quê? Eu não me movo por casa, eu não me movo por família, eu não me movo por dois, eu não me movo por dinheiro, eu me movo por Deus. Eu amo a Ele. Eu posso não ter nada, nenhuma roupa para vestir, mas eu continuo ligado nele, porque é Ele, é nele que eu me movo. Então você pega Saul, e Saul fala, olha, eu pequei sim, mas Samuel, sai comigo na frente do povo. O povo precisa ver que você é profeta. Então o povo precisa ver que eu sou um rei, que estou bem com Deus, que Deus já me desculpou. Aí peraí, Samuel fala, você está preocupado com a impressão do povo? O que o povo pensa de você? Você não está preocupado em ter pecado contra Deus? Hoje o fôlego sai de você. Hoje o meu espírito, hoje então o meu fôlego, a força que você tinha você não tem mais. Você está sozinho. E esse fôlego vai entrar em outro menininho lá, que luta, que ele arrisca a vida dele para defender a ovelhinha. Se ele faz isso, ele vai defender o meu povo. Vou soprar meu fôlego nele, e esse menininho vai ficar corajoso, ele vai derrubar gigante, vai derrubar tudo. Aí todo mundo fala, não, ele pegou 5 pedras, que era J-E-S-U-S. Não, sabe por que ele pegou 5 pedras? Porque era Golias e mais 4 irmãos. Sabe o que ele falou? Eu vou para resolver essa parada agora. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio aqui, ó. Deu uma rajada de língua, eu estou cheio. Eu vou pegar esse gigante. E se os irmãos dele virem tirar satisfação, mata a família inteira, mata todo mundo, porque eu estou movendo no Espírito. Então ele chega lá, o gigante fala assim, pera aí, mas você é um menininho, você tem uma estrutura tão pequena, você parece um cachorrinho. Essas arminhas que você usa, essas estruturas são muito antiquadas, é pedrinha com um pedaço de pau. Aí ele fala, eu não vou contra você com essas armas, eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu me movo no Senhor, eu me movo no Espírito, eu me movo no pneuma. Ai, delícia, ai, que gostoso. Você está entendendo? Será que você está sendo encorajado? Ah, mas coitadinho de mim, eu passei por isso, passei tanta dificuldade. Para de ter pena de você. Deus não está nem aí para a tua estrutura. Ele quer soprar vida em você, fôlego novo de vida. O Espírito de Deus quer entrar em você. Deixa Ele entrar. Deixa que Ele entre. A palavra de Deus fala em João 3,8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos de Deus. O que é isso? O vento sopra. Mas peraí, essa igreja vai fazer 4 anos agora? 4 anos? Deus está fazendo isso? Tem igreja em outras cidades? Você já está indo para a África de novo? Mas quem que vai cuidar da igreja se você for lá? Eu sou nascido de Deus. O vento sopra e me leva onde quer. Eu não sou funcionário de membro de igreja, não.
Não é membro de igreja, paga o meu salário e fala, você tem que ficar aqui, você tem que pregar que não manda. Não, eu sou nascido de Deus, eu não sou nascido da carne. Então ele sopra e leva onde quer. E ele vai sustentar a igreja aqui. E ele vai me sustentar lá, porque ele vai soprar o fôlego dele. Nos dias que eu não estiver aqui, eu profetizo que será um dos maiores dias de derramar de Deus sobre essa igreja. De palavras de poder desse altar, de cura, de restauração, de salvação. Porque não é eu que sou o fundamento dessa igreja, é Cristo. Não nos movemos no meu conhecimento, nos movemos no Espírito. Ninguém antes sabia desse ministério, agora está crescendo. E aí Deus vai mandando as pessoas. Então as pessoas que vêm andar com a gente sempre me perguntam, qual que é o segredo que você está fazendo? Eu falo, o dia que eu souber também eu te falo, porque eu não sei. Mas como assim? Como é que você faz as coisas? Eu falo, Deus fala comigo, eu faço. Mas como assim Deus fala com você? Eu falo, peraí, Ele não fala com você? Não é possível. Sério? Deus não fala com você? Nós precisamos mudar isso urgentemente. Precisamos, então, juntos buscar isso para que Ele comece a falar com você, porque vai ser a coisa mais maravilhosa que você vai ter. Então eu não sei de nada. Ontem eu falei para minha esposa, amanhã o culto vai ser poderoso, né? Ela falou, vai. E aí? Eu falei, não sei o que eu vou pregar não. Ela falou, ainda bem que você não sabe de nada mesmo, né? Ele que sabe. Amanhã ele vai falar. Eu falei, então tá bom. Dormir tranquilo. Sabe por quê? Nós nos movemos no Espírito. Mas como que vai ser o dia de amanhã? O que você pensa fazer dessa igreja? Não sei de nada, não penso nada. Eu só me movo no Espírito. Eu não sei de onde ele vem, para onde ele vai, mas eu quero ir com ele. Aonde eu soprar, vou embora com ele. Eu estou andando com ele, porque eu não quero me mover na minha força. Teve uma época que para mim ser pastor foi pesado. Teve uma época que para mim ser pastor eu falava, Deus, não estou aguentando mais, está difícil. Hoje você pode dizer, pastor, o senhor tem muitas responsabilidades. Tenho muitas responsabilidades. Nós temos cuidado de ministérios em 5 cidades diferentes, fora a África. Várias responsabilidades temos aqui. A igreja só está crescendo, vocês podem olhar. Há pouco tempo a igreja tinha 70 pessoas, agora estamos para mais de 150. Só está dobrando. Sabe-se lá o que vai acontecer até o final do ano. Sabe-se lá, né? Já estamos limpando ali atrás para derrubar aquela parede. Porque eu falei para o pastor Adriano, temos que preparar a estrutura, porque o Espírito está soprando. Temos que preparar. Eu não sei se vocês lembram, às vezes eu acho que vocês esquecem. Eu lembro quando tinha aqui na igreja 100 cadeiras, quem lembra disso? Eu falava, Deus mandou eu comprar mais cadeira, porque vai chegar mais gente, lembra disso? Comprei as cadeiras, não cabe mais de gente. E hoje porque faltou bastante gente. Olha aí, tem que colocar a cadeira branca lá atrás. Você está entendendo? Como que você saiu? Quem que sai, quer ver? Mais de 10 quilômetros para vir aqui todo dia. Você mora aqui em Pouso Alegre mesmo? Isso é uma viagem, né? 20, 30 quilômetros. Mais de 60 quilômetros. Levanta a mão. Bueno. Dá o quê? 80 quilômetros aqui, tá? 70 quilômetros. 70 vezes 7. 70 quilômetros. Esse povo doido aí, ó. Levanta a mão vocês. Viajam 70 quilômetros para vir aqui todo domingo. Por quê? Eles têm apetite, têm fome de Deus. Você está entendendo? Nada é impossível quando Deus age. Você sabia que semana passada tinha um casal ali atrás de Monte Sião que veio assistir culto aqui? Gente, Deus ele é tremendo. Deus é poderoso. Deixa o vento soprar. Fala para o teu irmão, deixa o vento te levar. Fala, perde o controle. Se livra dessa estrutura. Foi isso que Deus estava querendo dizer para Nicodemos. Ele quis uma orientação, né? E ele queria uma lógica no que Jesus está falando. Jesus falou, olha, tudo que eu falo não tem lógica nenhuma. Você tem que entender no Espírito. Se eu explicar tudo para você, você não vai entender. Você tem que nascer de novo. Talvez você está aqui, você precisa nascer de novo. Precisa um novo nascimento para que você receba o direcionamento. Quando a gente vê aquele filme Paixão de Cristo, a gente vê como Jesus foi machucado. Existem até médicos que relatam de forma científica como Jesus sofreu. E a gente começa a pensar de forma humana. Como que Jesus aguentou isso, né, gente? Como que ele aguentou tanta humilhação? Ele sentiu dor? Sentiu. Ele sentiu a traição, sentiu tudo aquilo. Mas qual foi o segredo de Jesus para vencer tudo isso? Lá em Lucas capítulo 23, no verso 46, olha o que Jesus diz. Jesus bradou em alta voz:
dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Sabe por que Jesus venceu isso? Porque ele não valorizou a estrutura mais do que o seu espírito. No final ele não fala: Pai. Se fosse alguns de nós ali na cruz, falaria: Pai, ó Pai, olhe para os meus pezinhos que estão furados, papai. Ó Pai, olha as minhas mãos que foram traspassadas. Olha, papai, a minha cabeça sangrando. Olha, papai, as minhas costas todas machucadas. Olha o que fizeram com esse corpinho, papai. Como nós ficamos: Deus, você viu o que ela fez comigo, né? O Senhor vai fazer justiça. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te ver na bênção, vai se arrepender. Esse é um cântico de gente que valoriza o quê? O natural. Não é um cântico espiritual. Porque aquele que é espiritual, ele fala: eu te perdoo. Aquele que é espiritual pega o pão que tem e divide com o seu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá para ele de comer. Deus já me deu a honra de várias vezes ter que servir pessoas. Eu não considero ninguém meu inimigo, mas tem gente que me considera inimigo, né? Deus já deu o privilégio de eu poder servir várias pessoas que me perseguiram. Não é porque eu sou bom, não. É porque o fôlego dele está dentro de mim. Então não me falta o ar quando alguém me persegue, algo assim, porque é ele que é o meu sopro. Eu me movo por ele. Então, o que Jesus está falando? Pai, nas tuas mãos eu entrego aquilo que é importante. Aquilo que homem nenhum pode tocar. Podem rasgar minha carne, pode me caluniarem, mas o meu espírito é teu e ele volta para ti. Não vão tocar na minha essência. Por que Jesus teve força lá na cruz, ei? Por que Jesus teve força para ficar levantando sobre os seus pés de minuto em minuto e não morrer sufocado? Porque ele tinha que derramar cada gota de sangue. Como assim, pastor? Fique em pé aqui, eu vou levantar os seus braços sim, e solta o teu corpo, pra você ver se você consegue respirar. Falta o quê? Ar, falta o fôlego. Mas Jesus, ele levantava e respirava, até sair todo o sangue. Quando saiu todo o sangue da estrutura dele, ele que não valoriza a estrutura, ele fala assim: ó, o fôlego que me deu força para essa estrutura, tira o espírito, coloca fôlego no original. O meu fôlego volta para o Senhor agora. Para aquele que me deu fôlego, para me deu força para passar por isso, volta para ele. Então, tendo dito isso, ele deu o último suspiro, o último fôlego, consagrado para Deus. Será que até o seu suspiro é de Deus? Ou você vai ser: ai, ai, lá vem aquela pessoa de novo, ai meu Deus, ai, ai, o que foi? Estão me perseguindo de novo. Olha, eu estou te dizendo, eu fui eleito para ser vítima eu fui eleito para ser perseguido. Todo mundo está me perseguindo. É mesmo? Coitadinho de você. Sabe por que você valoriza isso? Porque você valoriza o que é carnal, você não valoriza o que é espiritual. Se você fosse espiritual, você valorizava o quê? O que tem de bom nas pessoas. Quem está entendendo? Essa palavra é para todos nós, irmãos. Eu não estou direcionando nada aqui para alguém, não. É para todos nós. Porque todos nós somos falhos. A Bíblia fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Sabe o que é isso? Todo dia o meu coração e o seu coração quer te enganar. Você está entendendo que palavra poderosa? Jesus pega o fôlego dele, ó. Eu vou entregar nas tuas mãos o meu fôlego. Toma. Porque foi o teu fôlego que me deu força até aqui. Podem tocar em você. Sabe o que a palavra de Deus fala? Não preocupem com os homens que podem ferir o teu corpo, mas preocupe com aquele que pode mandar o teu espírito para o inferno. A Bíblia fala isso. Sabe o que ele está falando? Não valoriza as coisas naturais, valoriza o espiritual. Aí você fala: o que significa isso? Jesus, ele não estava pegado no corpo dele, embora injustamente o corpo dele tinha sido mutilado, porque ele sempre se moveu no espírito. O que você está fazendo? Estou fazendo a vontade do meu Pai. Quando ele batiza, não faz isso não, eu não sou digno de fazer isso com você. Faz isso, porque essa é a vontade do meu Pai. Não é questão de ser digno, não ser. Eu estou fazendo o que meu Pai mandou, acabou, eu me movo nele. Eu não me movo em emoção, eu não me busco merecimento. Então uma voz do alto diz: esse é meu filho, eu tenho prazer nele. O que Deus está falando? Eu tenho prazer em quem se move no espírito, em quem não se ofende.
Aí você pode falar, mas isso só foi com Jesus? Não, em Atos 7, verso 59, fala do primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir da igreja foi Estevão. E aqui diz que na hora da sua morte ele falou praticamente as mesmas palavras de Jesus. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu. E tendo dito isso, adormeceu. Verso 60. E tendo dito isso, adormeceu. Ele não ficou atribulado. Ele não jogou, vinga o meu sangue, viu? Não. Fala que ele estava olhando e falou: olha, o cara estava sendo apedrejado. Falou: olha, eu estou vendo os céus abertos. Eu estou vendo o Filho de Deus assentado no trono. Que coisa linda. Aí ele fala: não importa o que eles vão fazer com o meu corpo aqui, porque eu não estou ligado mais aqui, eu estou ligado aqui. Eu entrego o meu fôlego para ti. Eu entrego o meu espírito. Você está entendendo? Você só pode oferecer para Deus aquilo que você tem. Você só pode devolver naquilo que você se move. Por que Estevão morreu e não estava nem aí? Porque ele valorizava o espírito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então essa é uma marca de um dos discípulos de Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus tem a mesma linguagem que a dele. Toma o meu espírito. Meu espírito é teu, o meu fôlego é teu. Depois em Mateus 27, 50 ao 53, diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Quando Jesus entrega o espírito dele, o que acontece? No próximo versículo: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, simbolizando o quê? Como se alguém pegasse e fizesse assim. Quando o fôlego de Cristo sobe para o Pai fala assim: eu vou honrar, porque Ele se moveu no meu espírito. Sabe o que Deus está falando? Porque Ele se moveu no meu espírito. Agora a minha igreja não vai se mover mais por estrutura. Eu vou pegar a estrutura deles, que é esse prédio, eu vou destruir agora. Quando o véu se rasgou, não foi para agora, o véu está rasgado, vamos entrar lá dentro do prédio, vamos adorar a Deus. Não, o véu se rasgou para que Deus saísse de dentro da estrutura do prédio, para habitar dentro das pessoas. Sabe o que Deus está falando? Vocês não vão me conter mais aqui dentro, não. Sabe o que Deus está falando? Vocês não vão ser uma loja, igual essas lojas que vendem a marca dela, como é que chama? Quando você pega e compra. Vocês não vão fazer uma franquia do meu nome, não. Eu não vou ser contido por estrutura. Porque assim como meu filho se moveu no espírito, vocês agora vão se mover no espírito. Deus não quer um culto, irmãos, dentro de uma estrutura. Não adianta a gente ficar construindo um prédio bonito. Olha que bonito, eu estou fazendo a obra de Deus. E tem gente dentro da igreja passando fome. Não adianta ficar fazendo culto, vem de coxinha, vem não sei o que, faz rifa, faz aquilo. E tem irmão do teu lado, andando a pé, porque o carro dele fundiu o motor. Você não tem coragem de ajudar ele a fazer o motor do carro, dar uma carona para ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem 3 carros na garagem lá, olha que legal, tal. E o teu irmão andando a pé porque o carro dele estragou. Você sabia que aqui na igreja teve gente que já deu carro um para o outro? Eu tenho 3 carros. O meu irmão não tem nenhum carro. Então a partir de agora eu tenho 2 carros. Meu irmão tem um carro. No reino do homem é assim, né? Venha para Jesus. E você vai ter o quê? Mais carro, mais dinheiro. Mas o evangelho que Jesus pregava era assim: eu tenho um pão, aí eu encontrei meu irmão, agora eu tenho meio pão. No reino de Deus é assim. No reino de Deus eu tenho 2 capas, meu irmão não tem nenhuma. Agora então eu tenho uma capa e o meu irmão também tem uma. Está entendendo o que eu estou falando? Tinha um irmão aqui, a perna dele inflamou, ele lá indo trabalhar. Ó, irmão, toma aqui o carro para você, vai lá. Aí emprestado, aí tava com o coraçãozinho meio duro ainda, só emprestou, né? Aí eu fiquei olhando e falei assim: esse negócio eu já conheço a história. Deus, pega ele, Deus. Não falei nada, eu falei: pega ele, só profetizei. Ele: você não receba aqui, ó, toma aqui o carro, para eu passar. Eu falei: Deus é poderoso demais. Eu tenho 3 carros, meu irmão não tem nenhum. Aí eu conheci Jesus. Aí eu ganhei mais carro, não. Aí eu perdi um carro, fiquei com 2, meu irmão ganhou 1. É isso aí, meu irmão.
Porque a gente não se move nessas coisas. Isso não é nada. Não é nada para nós. Isso é um pedaço de lata para Deus. Deus quer que você se mova no Espírito. Deus não quer que você se mova mais na tua vontade. Porque se você mover na sua vontade, você vai se preservar. Então a palavra fala que quando ele bradou e ele entregou o Espírito dele, Deus falou: agora é minha vez. Vou lá. Aí Deus faz assim, ó. Se você pegar Flávio Joséfo, que foi um historiador da época de anos depois de Jesus, ele fala que eles iam lá, os sacerdotes, e costuravam. Aí eles acordavam no outro dia: vamos lá fazer nosso culto. O véu estava rasgado de novo. Não está na Bíblia, isso está em livros de história. Sabe por que Deus falou: não adianta. Vocês podem tentar costurar com qualquer linha que vocês tiver aí. Nenhuma estrutura mais vai poder me conter. Porque eu vou me envolver não em cortina, não em parede, eu vou me envolver nas pessoas. Eu vou encarnar nelas e vou mudar a história dessa terra. Você está entendendo isso? Que o Criador dos céus e da terra decidiu habitar dentro de você e se mover em você, e ser o teu fôlego de vida, e ser a tua força, e ser a tua essência, e ser tudo em você. E então a terra, aqui eu gosto dessa parte. Naquele momento o véu do santuário rasgou em duas partes. É o que fala: a terra tremeu, as rochas se partiram, pá! E os sepulcros, naquela época os sepulcros eram feitos de rocha. Alguém aqui já sentiu um cheiro de um corpo humano em decomposição, irmão? Eu já. Tem um parente da minha família que ele morreu sozinho em casa, foi encontrado depois de 4 dias. Já estava 4 dias decompondo. Ele com o caixão lacrado, nós somos no velório, eu não aguentava ficar perto. É insuportável o odor. Então naquela época os homens já tinham entendido, quando alguém morrer, tem que construir uma estrutura bem resistente para conter esse corpo. Para conter essa estrutura em decomposição. Por quê? Toda estrutura um dia ela tem que ser o quê? Substituída, porque um dia ela vai enferrujar, vai estragar. Teu carro, que você fica assim, um dia ele vai amassar, sabia? Eu tenho uma notícia ruim para você: vai enferrujar, você vai ter que pintar de novo, vai ter que trocar a peça dele, porque toda estrutura ela tem que ter manutenção. Então eles falaram: olha, vamos construir uma estrutura para suportar a estrutura em decomposição. Então vou fazer de rocha, porque a rocha é resistente. Olha como é que é profético isso. Aí Jesus ele morreu, venceu a morte. Aí Deus fala assim: eu vou destruir toda estrutura que contém a consequência da morte, a estrutura em decomposição. Então as rochas se fundem, quebram. E quando o fôlego de Cristo, que foi entregue para o Pai, entra nas covas, os santos que estavam dormindo ali, com seus esqueletos ali, começaram a levantar. E fala que muitos desses santos ressuscitaram e começaram a andar lá e falar: Jesus venceu, o primogênito das mortes, ele venceu a morte. Mas como é que você está vivo de novo? Aí você vai falar: não, vou explicar teologicamente. Isso é uma história, é um significado. Para de conversa fiada. Para de querer explicar, diminuir o poder de Deus, porque você é carnal. Aquele que estava morto ressuscitou, porque aquele que tem o poder de fazer você, tem o poder de te ressuscitar 100 anos, 200 anos depois, não importa, porque Ele tem todo o poder. E acabou. Cara, mas você estava morto tantos anos, até que aconteceu com você? Soprou fôlego em mim, eu voltei de novo. É que nem Ezequiel, tem um vale de ossos secos aqui, profetiza, libera uma palavra, libera um sopro, vai. E então cada osso começou a juntar com o seu osso. Porque antigamente, na época do profeta ali, Ezequiel, eles não eram colocados em covas não, sabe o que eles faziam? Jogavam na valeta. Então quando ficava osso, ficava tudo misturado, as ossadas de uma pessoa com a outra. Mas a Bíblia fala que cada osso juntou com o seu osso. Sabe por quê? Deus sabe o osso de quem que é. Deus sabe, você foi colocado nesse corpo, nessa casa, é para você vir juntar com o meu osso aqui. Não adianta você querer falar: não, só quero essa parte. A parte do pastor Diego, legal. A parte do pastor Diego, exortativa, eu não quero. Não adianta, você tem que juntar com o osso aqui, porque senão você não vai caminhar. Se eu tiver aqui um osso nessa perna menor que dessa, eu não consigo andar. Eu não consigo, tem que ser na mesma medida. Cada osso junta com o seu osso. Cola na pessoa que está do teu lado aí e fala: vamos juntar o osso aqui. E nós vamos nos mover no Espírito.
Porque aquele que fala para ele, aquele que não se move, ele está morto. Mas aquele que recebe o fôlego, ele caminha e se move no Espírito. Amém? Você vai se mover da sua ansiedade, da sua decepção. Você vai parar de contar, em 1990 e tanto eu fiquei decepcionado com a igreja. Não, você vai se mover, você vai ser um missionário, você vai ser um adorador, você vai ser uma intercessora, você vai ser um profeta, uma profetisa, um pastor, um apóstolo, um mestre, um bispo. Você vai concluir o propósito de Deus para a tua vida. O Espírito vai soprar e você vai se mover. Então os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram. Você acredita que isso aqui é verdade ou que é conversa fiada? Se você não acredita, sai daqui. Você está no lugar errado. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceu. Estão falando assim, ó: eu ressuscitei, porque Jesus venceu a morte. E então fala que então, no verso 54, muitos acreditaram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Porque os sinais têm que acompanhar os que creem. O sinal vem para confirmar. O sepulcro era a estrutura feita para acolher o nosso corpo. O que Deus fala para Lázaro? Para os de lá: arranca a pedra aí, mexe nessa estrutura aí. Não, mas tem uma pedra ali justamente para não vir um odor, que faz mais de 4 dias que está lá. Arranca essa pedra. Arranca, eu vou liberar uma palavra, vou soprar um sopro aqui. Tira essa estrutura, que a estrutura podre que está lá dentro vai sair com vida agora. Então tira a estrutura e ele: Lázaro, sai para fora. Aí Lázaro vem. Aí você fala: vai lá, arranca aquela estrutura dele, arranca aquela faixa. Que não precisa mais disso não, gente, ele está vivo. O fôlego de Deus pegou ele, o Espírito pegou ele. Olha lá, a morte saiu, a morte foi embora. Você está entendendo? Você só precisa se desarmar. Se desarma, abre a estrutura sua. Não adianta você vir para o culto ficar assim, ó. Não adianta, cara feio para mim é fome. Não adianta você ficar assim, ó. Aí vai no banheiro, fica 40 minutos no banheiro. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Você precisa se desarmar. Porque na hora que você tirar a pedra, o empecilho, tira a pedra de tropeço. Aí eu vou liberar uma palavra: sai pra fora. Vem, tudo que estava morto, vem. Aí você, porque o Espírito vai te pegar. E você nunca mais vai ser o mesmo. Você está entendendo isso? Você consegue entender? Aí a pneumática de Deus vem, você vai arrancar toda a pedra que jogaram em você, vai arrancar tudo do seu caminho. Nada vai te impedir, mas você vai ter força para ir. Pastor, mas estão falando você, que você é isso, que você é folgado, que você é magro demais, que você é alto demais, que você é barbudo demais, que você não tinha barba, agora você está com barba, você era muito novo, agora você está muito velho. É a igreja. Não estou nem aí, eu estou me movendo em Deus, eu vou embora. É por isso que Paulo foi açoitado, como o Cristiano pregou, que tomou porrada na cara, mas no final ele falou assim: eu combati o bom combate. Sabe o que ele falou? Eu tive uma luta dura. Sabe o que Paulo está falando? Eu não sei bater, mas eu sei apanhar legal, viu? Esses dias um irmão veio falar para mim: nossa, eu estou vindo para a igreja. Se o irmão estiver assistindo, ele vai saber. E o pastor falou que está bravo com você, que vai vir, que vai não sei o quê, vai te xingar. Aí eu olhei para ela e falei assim: pode mandar ele vir, que eu sei apanhar, irmã. Eu não sei bater, mas apanhar eu sei. Pode vir, eu sei apanhar. Paulo está falando: eu combati o bom combate. Sabe que ele falou? Eu apanhei. Eu tomei sei lá quantos açoites, fui jogado fora de embarcação várias vezes. Só que ele fala: combati o bom combate, cumpri a minha trajetória, a minha carreira. O que ele está falando? Eu concluí o propósito, não ficou nada pela metade, nada para trás. E no final o que ele fala? Guardei a fé. Sabe o que ele está falando? Nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação que eu passei pôde adulterar a minha essência, pôde diminuir a minha motivação em fazer a vontade de Deus, pôde tirar a minha fé, pôde tirar o meu fôlego, pôde tirar a unção do Espírito sobre mim. Meu irmão, você não pode permitir que nada que tenha acontecido com você, nessa trajetória que você ainda nem cumpriu, roube de você a força, roube de você aquela pessoa que ama a presença de Deus, que amava tanto servir a Deus. Você não pode permitir isso. Você tem que falar:
Eu passei tudo isso, mas e aí? Estou cheio de fé, estou cheio de fogo, estou cheio de autoridade. Sai da frente, Satanás, que eu estou chegando. Igual esses dias eu falei umas coisas para o pastor Adriano, estava falando umas coisas para ele, ele falou: você está que nem o Marcos Feliciano quando falava: sai da frente, Satanás. Eu falei: é desse jeito mesmo. Quando o Espírito Santo vem, irmão, a gente fica agitado, a gente fica, sabe? Porque ele traz movimento. Movimento, movimento, movimento. Aquele versículo que eu pedi para você, coloca agora. Olha o que fala aqui, que da hora. Mateus 24, 1 ao 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os discípulos para mostrarem, os discípulos assim, ó. Senhor, olha a estrutura do templo, olha que coisa mais linda. Levou 46 anos para construir. Aí Jesus olha, Jesus ele estraga prazer, viu? Aí Jesus olha e fala assim: tá vendo tudo isso aí? Aí eles: estamos vendo. Aí eles acham que é impressionar Jesus, né? A nossa religião. Olha a sede, a catedral internacional do reino de Deus. Olha a estrutura. Olha sem o Espírito. Jesus falou: ah, essa aqui é a estrutura que vocês levaram 46 anos? Ah, legal. Não vai sobrar nada. Que? Não vai ficar pedra sobre pedra. Porque esse não vai ser mais o modelo de culto que eu quero. Eu não entendo, irmão, por que tem igreja que fica gastando dinheiro para construir prédio, mármore, isso aqui, lá. Jesus já falou, ó, isso aí não é nada. Não é esse tipo de culto que eu quero mais. Sabe o culto que eu quero? Ama o teu próximo aí, ó. Pega esse cara que está com o pé cheio de ferida, vai lá e lava o pé dele. Pega o teu irmão aí, ó, e dá de comer para ele. Esse mês, todo final de semana teve alguém lá em casa. Pastor Marcos, Pastor Cristiano, Pastor Tiago. A gente cansado tudo ontem. Judá, o que você quer? Eu quero leite com Toddy. Quente, frio ou morno? Eu quero na temperatura tal. Sim, senhor, está aqui seu leite com Toddy. O que mais que você quer? Quero isso. Quero não sei o que. Ah, quero fazer xixi. Vamos lá, acende a luz para você. Vai lá, faz xixi, legal. Cuidando dos filhos dos outros como se fosse como eu gostaria que cuidasse dos meus filhos. Por quê? Porque é assim que a gente tem que se mover. É assim. Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor, tem um tanto de gente. Vou falar aqui uns negócios aqui, ó. Tanto de gente que manda lá no grupo da igreja: pastor, se precisar de mim, de alguma coisa, por favor, fala para mim. Aí eu falo no grupo, a pessoa não fala nada. Fala, vontade de entrar dentro do celular, pegar no pescoço dessa pessoa. Hipocrisia. Se precisar de qualquer coisa para falar comigo, eu estou precisando de um tapete. Ninguém falou nada ontem no grupo, ficou quieto. Mute. Aí teve que alguém se manifestar. Está aqui o tapete aqui. Duas famílias compraram, está aqui. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente é muito bom para falar. Pode contar comigo se precisar de alguma coisa. Tá bom, precisa de R$1.000. E aí? Ah, não. Isso aí não posso não. Ó, preciso que você vai lá, pega aquele irmão lá, leva ele lá, dá banho nele na tua casa lá, porque está sujo, e leva ele para almoçar e dá roupa para ele. Ah, isso aqui é que eu tenho um compromisso. A gente é assim ou não é, gente? Sim ou não? A gente tem que parar com isso. Tudo que você construiu, não vai sobrar nada. Sabe essa estrutura que você construiu? Está aqui Deus, olha. Olha a igreja que eu construí. Olha quantas pessoas. Deus vai falar: não vai ficar nada. Não vai ficar nada. Você está se movendo por estrutura. E disse-lhe: em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Imagina os discípulos, devem ter ficado perdendo pau da vida com Jesus. Esse cara está falando o quê? Aí num outro texto continua, né? Cadê? No outro texto, João 2, lá no versículo, João 2, versículo 21 e 22. Estou terminando agora. João 2, verso 18. Diz: perguntou-lhe, pois, os judeus: que sinais mostras que fazeres essas coisas? Jesus respondeu: destruirei este santuário em 3 dias e o reconstruirei.
Aí eles perguntaram, mas levou 46 anos para ele ser edificado. O mesmo santuário que os discípulos estavam mostrando, ó, olha a estrutura dele, olha a coisa mais linda. 46 anos Herodes investiu aqui, construiu tudo do bom e do melhor. Aí Jesus falou, eu vou destruir tudo em 3 dias, eu vou fazer um novo. Vocês levaram 46 anos, eu preciso só de 3 dias. Sabe qual é o problema? Quando você encontra um religioso, e quando a sua palavra que você prega, que é a de Deus, destrói tudo que ele construiu, afeta ele. Já teve muita gente que entrou nessa igreja e chegou com carteirada, sou pastor tal de tantos anos, quero congregar aqui, eu faço, aconteço, lá. Eu olho assim, tá bom, você vai ficar no banco. Eu quero servir, então você vai servir no banco. Não aguenta um mês, ainda sai falando mal, que desrespeito comigo. Sabe por quê? Quando você pega alguém que é religioso, ele baseia a santidade dele naquilo que ele construiu. Tantos anos que eu construí isso, aí você vem com a palavra e quebra. Os cambistas vendendo as coisas, Jesus vem e faz o quê? Senta o pé, e a Bíblia fala que quando ele vira a mesa, espalhou as moedas dos cambistas. Se você ler depois, não vou ter tempo de falar tudo agora, anota lá, Deuteronômio capítulo 14, do verso 24 ao 26, Deus permitiu na lei que eles vendessem animais na porta do templo. Tem gente que entende esse texto errado. Deus permitiu, está lá em Deuteronômio, capítulo 14, 24 a 26. Anota ele lá em casa. Não vou dar tudo mastigado para vocês não. Por quê? Porque muitas pessoas vinham de longe, não tinham como trazer animal naquela longa viagem, não chegaria vivo. Então eles chegavam lá, eles negociavam e compravam os animais para o sacrifício. Só que o problema não foi os animais. O texto fala que ele fez um azorrague, que é um chicote feito de várias cordas. O mesmo chicote a qual ele foi açoitado. E ele açoitou eles e virou a mesa. E fala, quando ele virou a mesa, o que aconteceu? As moedas dos cambistas, elas espalharam. Sabe o que significa isso? Vinham judeus de várias nações, de nacionalidades diferentes. Então, em cada nacionalidade tinha o quê? Uma moeda corrente diferente. Por exemplo, eu estou indo para a África, eu vou pegar o real aqui e vou ter que trocar em dólar. E já vou perder, sabia disso? Tem uma porcentagem eu perco. Porque o dólar é mais valorizado do que o real. Depois vou chegar lá na África do Sul, vou ter que trocar aquele real, aquele dólar em rands, que é a moeda local da África do Sul. Então eles chegavam lá, eu preciso comprar um animal para o sacrifício. Qual moeda que você tem? Eu tenho uma moeda de tal reino. Ah, você tem que trocar pela moeda. Olha que pilantragem, eles criaram uma moeda. Só podia comprar o animal na moeda local. Então tinha o cambista, que é a casa de câmbio hoje, que era o quê? Quanto que está a cotação hoje da moeda aí? Está tanto. Ah, eu trouxe tantas moedas. Ah, esse tanto aí só vale isso aqui. E quanto que é o animal? É tanto. Eles começaram a fazer um comércio na casa de Deus, criando um sistema de desvalorização de moedas e valorização da moeda local para poder o quê? Lucrar com aquele negócio que Deus havia liberado por uma questão lógica. A questão dos animais Deus tinha liberado, mas não a questão das moedas. Porque eles construíram uma estrutura de estrutura econômica para poder lucrar. Quem está entendendo? Entendeu? Então Jesus chega e chuta aquela mesa dos cambistas e as moedas se espalham. Quer dizer, as moedas de várias nacionalidades agora estão espalhadas. O que Jesus está falando? Todo mundo. Ele está falando que a estrutura que foi colocada para haver diferença e valorizar e desvalorizar o outro. Ele mostra agora que todos estão na mesma condição, todos estão diante dele iguais, que ele está sendo levantado para todas as nações, e que o preço que haveria de ser pago, a oferta de sacrifício, de expiação que deveria ser paga, seria paga na cruz, e todas as nações seriam remidas por ele, não por sistema econômico, não pelo sistema capitalista. Você está entendendo isso? Isso é muito profundo. Você fica olhando para mim, não? Se estivesse pregando num congresso aí, um pregador famoso, todo mundo, dá um DVD aí, quanto que é? Aí a gente prega, o povo fica assim, meio assim, será que esse cara sabe o que está falando? Será que é isso mesmo? Ah, isso aí é simples. Eu nunca tinha ouvido falar isso, você já tinha ouvido falar isso? Então Jesus está falando, eu estou quebrando essa estrutura aqui, eu estou quebrando esse esquema que vocês criaram aqui para virar esse negócio. A minha casa será chamada casa de oração. Sabe o que é isso? O lugar da igreja é lugar de oração, é lugar de se mover no Espírito. Não é uma casa de comércio, não é uma casa de negócio. Então quer dizer, justifica que precisa ter um almoço, porque não vão ter uma conferência, que justifica. Mas não vou vender um prato por R$50.
Então como é que eu faço? Cada um traz comida e nós junta tudo e come todo mundo junto. Vamos fazer assim. Então eles iam de casa em casa e partiam um pão. E todos eram unânimes e todo mundo comia a mesma quantidade. Então não é assim não. Peraí, eu trabalhei muito. Olha, você está entendendo? A questão do câmbio. Eu trabalhei muito, por isso eu mereço, eu tenho dinheiro. Se aquele irmão não trabalhou, não tem problema dele. Não, o reino fala. Você trabalhou muito e trabalhou bastante. Tem bastante, né? E você trabalhou bastante para dividir com aquilo que não tem. Então você tem 6, ele não tem nada. Agora você tem 3, ele tem 3. Porque Deus é um Deus igualitário, não é um Deus de desigualdade. Você está entendendo? Você compreende isso? Então Jesus vem e acaba com as estruturas. Os discípulos falam: olha a estrutura do templo, olha o fundamento. Aí Jesus fala: o que Jesus está querendo dizer? Que tudo aquilo que tem motivação, interesse humano, não aproveita para ele. Esse templo não foi construído para a minha glória. Esse templo foi construído para a glória do homem. Essa estrutura aí não tem o Espírito, não tem a pneuma, não tem a força do Espírito. Tem sangue de gente inocente que morreu construindo isso. Tem sangue de gente que foi enganada com alta tributação de impostos que vocês criaram, que antes não existia. A terra era livre. Quem deu essa terra para o povo foi o meu pai. Quem deu essa terra para os judeus foi o meu pai. E eles eram livres. Mas agora eles têm que pagar tributo para viver aqui. Quem criou essa estrutura foi vocês. Mas eu vou destruir essa estrutura. Quando Jesus voltar, irmão, não vai ter presidente da república, não vai ter governador, ele vai ser o reto e justo juiz. E todos os juízes da terra vão ter que se prostrar diante dele. Todos esses corruptos da nossa nação vão ter que se colocar de joelho diante dele. E vão ter que confessar o nome dele. Embora vão ser condenados aqueles que não se arrependerem. E ele vai reinar justamente. E nós não derramaremos mais uma só lágrima. O leão e o cordeiro vão pastar juntos. E nós estaremos eternamente com ele. Toda essa estrutura construída vai ser destruída. Esses prédios que as igrejas estão construindo, vai tudo ficar. Só vai subir aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue. Mas olha aqui, pastor, quantos membros tem na sua igreja? Reunião de igreja de pastor é assim: 100. Na minha tem 120. E na sua tem 150. Conta até o filho que não nasceu, que está dentro da barriga da irmã. Conta tudo. Quantas pessoas tinha na reunião lá? Ah, pastor, não conta, mas tinha para mais de 100. Cada um mentindo mais do que o outro. Por quê? Porque está vivendo numa denominação que se move na estrutura. Então você tem que dar resultado dentro da estrutura. Não é assim, ó, quantas pessoas ali, ó, deixou adultério? Quantas pessoas ali deixou as coisas ilícitas? Quantos foram pegos por dentro? Quantos foram transformados? Quantos nasceram de novo ali? Quantas pessoas estão sendo transformadas naquele bairro, naquele lugar? Não é o reino de Deus não é uma moeda de troca. Não é o quanto você pode lucrar, o quanto você pode dar, não. O reino de Deus é Ele se movendo em você. Não pode haver interesse, porque aonde tiver interesse, você vai derrubar. Essa estrutura aí que vocês levaram 46 anos, vou derrubar tudo. Para mim não vai aproveitar nada do que vocês fizeram. Por quê? Porque o meu espírito não está nisso. Você está entendendo? Olha para mim, para terminar. Ele fala: não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói a ferrugem. Mas antes ajuntais tesouros no céu. Então Jesus fala: se vocês ajuntaram dinheiro, vocês pisaram em pessoas para construir isso aqui. Levou 46 anos. Quer dizer, uma geração toda trabalhou para construir isso aqui. E eu vou destruir essa estrutura. Sabe o que é isso? Você está gastando a sua vida, o seu tempo construindo coisas que Deus vai derrubar. Você trabalha dia e noite, não cuida da tua esposa, dos teus filhos, para ficar comprando a terceira casa, a segunda casa, a casa da praia e não sei o que e tal. Enquanto a tua família está precisando de você. Enquanto a tua família está precisando de um sacerdote que chega: vem cá, vamos morar aqui. Vem cá, vamos soprar o Espírito aqui. Eu decidi que eu vou trabalhar menos tempo, vou ganhar menos, vamos diminuir nosso conforto, para a gente ter mais tempo, para a gente buscar o Senhor. Para a gente ter mais tempo para buscar a face de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje em dia o crente é isso, quer ter tantas casas. Eu não sou contra as pessoas ter coisas, mas nós viramos consumidores. Nós nos movemos por necessidade e não pelo Espírito. Nós somos escravos hoje. Somos como se voltássemos para o Egito. Igrejas que colocam peso sobre os seus obreiros. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está falando assim: nada disso vai aproveitar.
essa estrutura que você deu tanto sangue não vai aproveitar de nada. Sinceramente, para me terminar, vou te fazer uma pergunta. De tudo que você tem gastado o teu suor, o teu trabalho, disso tudo, o que realmente importa? O que realmente vai ter um peso de glória? Porque Paulo falou, eu tenho para mim que essa leve, essa momentânea tribulação se tornará num peso de glória. Sabe o que ele está falando? Que essa tribulação que eu estou passando vai ser um saldo no céu, creditado na minha conta, que um dia eu vou sacar. O mundo olhar e falar, esse cara é um perdedor, ele não se defende, as pessoas batem nele, agridem ele, chicoteiam ele. Mas ele falava, eu não sou um perdedor, eu sou alguém que está acreditando no céu. Eu sou alguém que está juntando tesouro no céu. Eu sou alguém que se move pelo Espírito. De tudo que você tem gastado sua força, sua ansiedade, sua preocupação, o que realmente importa? O que realmente vale a pena? Ó, está acontecendo alguma coisa aí. Eu pensei que era homenagem, surpresa. Coisas do Samuel. Você dessa vez? Deixa eu falar. Essa cabeça desse tamanho só não serve para nada, viu? Nem para pensar direito. Você tem fome de quê? Talvez você fale para os outros, isso é loucura que você está fazendo, cara. O que é isso? Você está gastando seu tempo lá na igreja. Você ganha alguma coisa para ficar tocando lá e tal? Para ficar ministrando? Não, não ganho nada. A igreja não dá nada. Ah, você é louco. Sabe o que essa pessoa está falando? Eu não tenho fome daquilo que você tem. Eu não tenho fome de Deus. Se coloca de pé no teu lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Deixa que o Espírito Santo de Deus te toque nessa manhã. Eu oro para que haja um redirecionamento da tua vida hoje. Eu oro para que você saia daqui e fale, não, eu tenho que redirecionar a minha vida. Eu tenho que reorganizar minhas prioridades. O que realmente importa? Porque o pastor Cristiano falou um negócio aqui que ficou na minha cabeça. Ah, mas eu estou indo na igreja. Pelo menos eu estou na igreja, não estou no mundo. Deixa eu te falar, o diabo levou Jesus também para a igreja. O que é isso, pastor? Quando Jesus estava lá no deserto, a Bíblia fala que o diabo o levou ao pináculo do templo. Quem te trouxe aqui hoje? Foi o Espírito ou foi o diabo? Por quê? Presta atenção. Quando o Espírito te leva para a igreja, ele te leva para que haja um crescimento espiritual e para que você seja submisso ao que você está recebendo. Mas quando você vai pelo espírito maligno, pela carne, a perspectiva é diferente. O diabo coloca Jesus, presta atenção, coloca Jesus no pináculo do templo, aquele mesmo templo que os discípulos falaram, olha aí a estrutura dele, olha que coisa linda. Por que o diabo colocou ele lá? Porque justamente eles se orgulhavam daquilo. Porque quando eles voltaram exilados da Babilônia pela última vez, e então Roma veio, depois de muitos anos, ajudou na reconstrução de tudo, aquilo era um orgulho para eles. Eles se apoiavam na estrutura. Olha, a gente já foi exilado no Egito, na Babilônia, mas olha aqui, a gente conseguiu construir com a ajuda de Roma, de Herodes, isso aqui. Gente que é ferida, presa no passado, olha para mim, ela tem que sempre levantar um altar maior do que a sua dor, para que ela se sinta bem. Você está entendendo? Gente ligada no passado, ferida, ela sempre vai levantar um altar maior do que a sua dor, para falar, olha aqui, ó, eu passei aquilo lá, falaram de mim, olha o que eu fiz aqui agora. Sou bom, eu consegui. Está entendendo? Isso é se mover no Espírito? Uma pessoa, ela pode construir uma igreja sem ter sido no Espírito, para provar para as outras, para ser uma resposta para quem não acreditou nela. Então, o diabo coloca Jesus nessa posição. Não estou falando nada que não esteja na Bíblia. Coloca ele no alto, no pináculo, significa a parte mais alta do templo. E fala para ele o quê? Pula daqui, que os anjos vão te proteger, os seus pés nem vão se resvalar. Sabe por que o diabo fez isso? Porque foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele estava numa posição alta, no Monte Santo do Senhor. E quando foi encontrada iniquidade nele, olha aqui, quando o coração dele se desviou do propósito, ele não se moveu mais no Espírito, mas se moveu por interesse, Deus lançou ele lá de cima para baixo.
O que é isso? Jesus não aceitou a proposta do diabo, sabe por quê? Ele não pode aceitar ser colocado numa posição que não foi Deus que o colocou. Espera aí, quem me colocou em cima do pináculo? Satanás. Não, se não é Deus que me moveu para cá, eu não aceito ficar nesse lugar não. Ainda que seja um lugar alto, um lugar de merecimento. Porque todo mundo orava para aquele templo. E o que ele queria? Falar para Jesus, se você ficar em pé aqui em cima, todo mundo vai olhar para você, vai falar, olha que maravilha. Mas Jesus preferiu a cruz. Porque entre estar em cima do templo e entre estar na cruz, a vergonha, a derrota e a cruz era a vontade de Deus. Simplesmente por isso ele preferiu a cruz. Ele se moveu para a cruz. Se a vontade de Deus seja que você perca, que você seja envergonhado, para que Ele seja glorificado, mas é a vontade dEle, se mova na vontade dEle. Não se mova pela tua vontade, nem pelos homens. Jesus falou, não, quem me moveu para o templo aqui foi você. Eu não quero muito menos a posição do templo, eu não quero muito menos esse templo, porque eu vou destruir ele. Eu vou fazer um templo novo. A minha glória será eu dentro das pessoas. E então Satanás não conseguiu derrubar Jesus. Mas ele tenta fazer isso com você. Ele tenta oferecer uma posição para você, ó. Não estão te valorizando, não estão dando o lugar devido para você. Vou te colocar aqui, ó. E você vai cair. Porque o homem que se exalta, ele mesmo cai. Mas o homem que se humilha, Deus o exalta. Deus o coloca na posição de honra. Deixa que o Espírito de Deus te tome agora. Deus, Ele quer falar com você. Curva a sua cabeça. O Espírito Santo quer falar com você nesse momento. Ele quer redirecionar a tua vida. Ele quer trazer alinhamento para você. O Espírito Santo quer alinhar você. Talvez você entrou aqui de uma maneira, mas hoje Deus está falando, eu quero direcionar o teu coração agora. Talvez você entrou aqui precisando de tomar uma decisão, e Deus está falando, eu vou direcionar você para essa decisão. Eu já ministrei, nós tivemos momentos maravilhosos aqui, agora é o momento de você orar, de você desarmar-se e falar, Senhor, entra agora, envia o teu Espírito. Vem, fala comigo. Como você vai se mover daqui para frente? Como você decide se mover? Não importa quantos anos você estava dentro da igreja, como você decide se mover? Você vai se mover nas suas necessidades? Você vai se mover na tua carne? Você vai se mover com medo do que vão dizer de você? Ou você vai se mover no Espírito? O próprio Espírito moveu Jesus até o deserto para ser tentado por Satanás. O próprio Espírito de Deus vai mover você para lugares onde você vai ser testado. Mas não para que você seja reprovado, porque Deus quer te aprovar. Deixa que o Espírito Santo te mova o teu coração. Não importa o que os outros vão dizer, deixa que Ele te guie. Deixa Ele te betumar nessa manhã. Não importa a estrutura que você construiu, se não tiver o betume, você vai afundar. Se não tiver o betume, Senhor, envia agora o teu betume. Sopra o teu sopro de vida, Senhor. Aquele que está cansado, aquele que está preso no pecado, liberta agora, Senhor. Tu és poderoso, Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Oi, andalababaxo, andalabas. Espírito, sopra em nós, te queremos, Deus. Espírito, Espírito em nós, sopra, Espírito. Te queremos, Deus. Te queremos, Deus.
Vinícius. Vamos lá. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Nos dá a direção que nós precisamos. Toma direção. Oh Espírito. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. sopra, Senhor, nesse lugar, sopra. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e que o seu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o seu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, o seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, sobre nós venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Bem forte, igreja, com as mãos. Deus, que os céus fechados se abram. Teu reino. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Espírito, sopra em nós. Espírito, Sopra. sopra em nós. Te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Mais uma vez, Espírito. Espírito, só Te quer. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser guiado pelo Espírito Santo, que você vai ser espiritual, pneumático. A força do Espírito vai se movimentar no Espírito, não vai se movimentar na tua carne, não vai se movimentar pela tua ofensa, não vai se movimentar pela sua necessidade. Em nome de Jesus, derrama o teu Espírito, Senhor. Cobra a tua igreja, fortalece a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre os teus céus e alinha a nossa vida para a tua vontade, em nome de Jesus, amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Glorifica a Deus, aleluia!